Oi, pessoal! Hoje eu convidei a minha prima Karine, que ela vai estar trazendo um lindo testemunho de vida dela. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu quero te dar liberdade para falar tudo o que sente no coração, contar sobre sua experiência de vida. Oi, Miriam. Oi, pessoal. É uma alegria para mim poder estar aqui hoje, juntamente com a Miriam, né? A gente viu a Miriam crescer, já tá uma moça linda e abençoada por Deus, né? E eu fico feliz de poder participar desse lindo trabalho que ela tá fazendo para Deus, né? E o desejo do meu coração é que isso se expanda cada vez mais, alcance mais vidas, né? E eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho hoje, né? Do que Deus faz por nós, porque o nosso Deus é maravilhoso. Nós, se ficássemos a vida toda falando dele, não teríamos como pagar, né? Tudo que ele faz por nós. Então agora você vai poder estar contando o seu testemunho, vai poder falar tudo o que quiser aqui para eles e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém. Bom, a gente tem inúmeros testemunhos, né? Que o Senhor tem sido conosco nessa trajetória de vida e temos sido alcançados pela misericórdia dele, né? E isso é maravilhoso. Mas eu quero contar aqui um testemunho específico, né? Que é sobre o nosso filho Caleb. Eu sou casada, vai fazer 20 anos, agora em outubro desse ano, com o Luiz Carlos. E a gente tem 2 filhos, né? O Caleb, que fez 11 anos agora, e a Luísa, que tem 1 ano e 3 meses. E eu quero falar especificamente hoje sobre o Caleb, né? Quando o Senhor nos deu o Caleb, eu tinha 25 anos de idade, né? E era nova ainda, experiente, né? Então ele foi muito desejado, né? Pedido para Deus. E eu tive uma gravidez tranquila, né? Foi tudo bem, graças a Deus. O parto a princípio também, né? E aí quando o Caleb estava com 1 ano e meio por aí, eu na verdade não notava nada de diferente. Era mãe de primeira viagem, né? Uhum. Primeiro filho. E para mim estava tudo certo, né? Mas o Caleb já estava com alguns atrasos no desenvolvimento, né? Hoje, com o conhecimento que Deus me permitiu ter, eu sei que ele já estava com alguns atrasos, né? Que o Caleb, ele começou a falar algumas palavrinhas ali com 8, 9 meses. E quando ele fez 1 aninho, bloqueou totalmente aquelas pouquinhas palavras que ele falava e ele veio a não falar mais. E então o Caleb também não tinha muita atenção quando a gente chamava ele pelo nome, né? Ele começou a ter algumas crises de choro, assim, quando a gente chegava em determinados ambientes que tinham muitas pessoas, aglomeração, sons. Só que até então a gente não sabia o que era isso que estava acontecendo, né? Aí o Caleb já estava com 1 ano e meio passado, né? E alguns familiares comentavam que achavam que estava alguma coisa errada, né? Porque ele ainda não estava falando e não tinha atenção compartilhada. E até em certo momento eu pensei que poderia ter alguma coisa, né? Mas mãe, nenhuma mãe quer que seu filho tenha alguma dificuldade, né? Isso é real. Então, nessa mesma época, eu estava fazendo o magistério. E uma certa um certo período lá do magistério, a gente teve uma palestra, e a palestra era sobre autismo, né. Quando o palestrante começou a dar as características de um autista, eh, como é que era, como é que não era, eu comecei a ter os estalos, assim, na minha mente, né, das características que o Caleb tinha. Eu pensei: "Meu Deus, ele é autista", né. Eu percebi no momento, assim. Porque já estava bem visível, ele estava perto de 2 anos aí já, e eu vi que ele não estava falando e tudo mais, todas essas outras coisas que eu citei. Aí quando ele falou, eu pensei: "O Caleb é autista". Mas ao mesmo tempo dentro de mim, como eu não queria, né, pensei: "Não, isso é bobagem". Mas eu cheguei em casa e comentei com meu esposo.
Luiz, você já ouviu falar sobre autismo? Porque, assim, hoje o autismo, ele é muito, assim, divulgado, né? Uhum, Mas há 10, 11 anos atrás era diferente, né? A gente não tinha tanto acesso assim, não era tão falado. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de autismo, né? Então, quando eu falei para meu esposo, ele disse: Meu Deus, eu sei o que que é autismo. Eu li uma matéria uma vez e não, ele não é. Eu disse: Será? Não. Então, o Caleb já tinha 2 anos. Quando um bichinho picou ele e inchou o pé dele, eu levei ele na pediatra. E a gente fazia os acompanhamentos, por isso que é bom os pais ficarem atentos, né? Porque muitas vezes pode que o pediatra não perceba, né? Porque às vezes é tão sutil no início uhum, que tu não percebe que é autismo, né? E quanto mais antes tratar, melhor é. Então, eu levei ele para ver do pé dele que um bichinho tinha picado e a médica me disse, a pediatra disse: Mãe, ele comentou contigo que se ele viu que bichinho que era? Eu disse: Não, ele não fala ainda. E ela disse: Como assim ele não fala? Eu disse: Ele não fala. E aí começou toda a nossa trajetória de investigação, né, para uhum, ver o que que o Caleb tinha. Eu já tinha na minha mente que podia ser autismo, né, mas uma coisa que é muito real, assim, muito real mesmo para os pais, que a gente pode pensar que não, mas a gente passa por uns momentos, assim, bem difíceis, que é da negação, né. uhum, Quando você recebe um diagnóstico, você não quer, a real é essa. Aí você passa por um período de negação que tu tá vendo que é, mas tu tá dizendo que não, e depois tu passa por uma tristeza, assim, e isso independente da gente, servir a Deus ou não, né, porque a gente também não pode espiritualizar tudo, né, porque a gente é humano como qualquer ser humano, então a gente é sujeito a passar por essas dificuldades, mas a diferença é que nós temos um Deus, né, que nos ajuda, nos fortalece e que nos dá graça para superar, né, e se Ele nos dá, determinados situações para viver, a palavra do Senhor diz que nada que Ele permite é que nós não possamos suportar, né. Então Ele já sabe. E foi bem difícil, eu lembro, assim, que foi um período da nossa vida muito difícil, que a gente não tinha forças para reagir, para ajudar o Caleb. A gente teve a negação, aí a gente parou com todas as consultas, não fomos mais atrás, ficamos estagnados e o Caleb perdeu muito nesse tempo. Mas eu me perdoo hoje, né, de ter agido assim, porque ninguém está preparado para receber um diagnóstico. E tudo tem um propósito, né? Então a gente passou por essas fases da negação, da tristeza, né? E depois que cai à tona, assim, que tu vê que realmente é, aí você começa a reagir, né? A gente começa a reagir para procurar ajuda, né? Para ver o que tu pode fazer. E eu sei que quando a gente foi fazer isso realmente, o Caleb já estava com 3 aninhos. 3 aninhos de idade. E a gente se mudou de cidade, a gente foi para Santo Augusto, que a gente morava aqui em Santa Rosa, né? Foi para Santo Augusto, a gente começou a ir atrás de neuro, né? Deram encaminhamentos, a gente fez exames, mas os exames clínicos não demonstram nada, né? Do autismo, então é tudo avaliação comportamental. E então, com 4 anos de idade, a gente recebeu o diagnóstico do Caleb, o diagnóstico fechado, né? De que ele era autista. Foi assim, por mais que nós sabíamos já, porque, né, uhum, nós começamos a pesquisar no decorrer do tempo, a gente já tinha certeza dentro de nós, mas mesmo assim, quando tá ali, né, no papel, o diagnóstico que teu filho é autista, te dá aquele choque, porque você pensa, meu Deus, eu vou saber lidar, como que eu vou ajudar ele? E o autismo, eu sempre digo assim, ó, ele é um enigma, sabe? Tu sempre tem coisas novas para aprender, eles não são todos iguais, não tem como padronizar. Ah, um autista é assim, outro é assado. Eles têm características diferentes, tem, claro, umas que são, né, semelhantes, né? Mas tem muitos que são diferenciados e algumas coisas vão passando no decorrer do tempo e outras vão surgindo. Então, eu não posso negar que foi difícil. Teve momentos, assim, que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, assim, posso dizer, não sei se posso dizer desesperada,
mas muito apavorada, assim. E a minha fé, eu nunca pensei na minha vida que em algum momento a minha fé ia se abalar, sabe? Eu nasci num lar cristão e eu vou falar pra vocês que nesse momento eu senti a minha fé abalada, muito abalada. Eu não tinha forças, eu não tinha fé, eu não conseguia orar. E eu tive muitas experiências com Deus nesse decorrer do tempo. E quando a gente foi embora para Santo Augusto, Deus enviou, porque Deus, ele sempre prepara pessoas, né? Ele usa meios e pessoas, né, para nos ajudar. Aí, então, a gente ingressou o Caleb na escola com 4 anos de idade, fomos ver todo o acompanhamento que ele precisava. E teve uma irmã que, quando a gente foi embora, ela foi nos visitar na casa da minha sogra, e ela conversou comigo, e ela disse: irmã, nós vamos pegar a tua causa e vamos abraçar ela e vamos te ajudar. E eu tenho um amor muito grande pelo círculo de oração, muito mesmo. Primeiramente porque a minha mãe, quero deixar aqui citado, ela me ensinou assim desde pequena, né? Ela me deu esse exemplo. Me criei indo com ela no círculo de oração, eu amo o círculo de oração. E nessa fase da minha vida, assim, foi um apoio muito grande que eu tive das irmãs. Elas fizeram campanhas de oração, de orar lá na igreja, tipo 6 horas da manhã, por 7 dias consecutivos. Irmãs que não eram minhas parentes de sangue, que, né, mas elas são irmãs em Cristo, né? E o círculo de oração, ela é uma base, assim, ó, que eu fico, extraordinário. Porque a união, né? E quando há união e tu busca a Deus, há vitória. E tem um episódio, assim, que eu quero deixar aqui registrado, que nesse meio tempo, então, né, do diagnóstico do Caleb, quando a gente recebeu, o médico falou para nós que... Porque o autismo, ele tem 3 níveis, né? O leve, o moderado e o severo, né? E tem autista verbal e não verbal. Então, o Caleb não falava até os 4 anos, quando a gente recebeu o diagnóstico. E ele falou assim para nós: olha, não tem como eu dizer agora se o Caleb vai falar ou não. Isso vai ser no decorrer do tempo, né? Tem que haver estímulos e tratamentos, mas pode que ele não fale para a vida toda, né? E eu lembro que eu chorava muito, assim, porque eu queria ouvir ele falar mãe, né? Eu chorava, eu via as outras crianças, né, chamando mãe, e eu tinha aquela falta, aquele desejo, e eu não tinha certeza. No fundo, eu sabia Deus que eu servia, né, que ele podia, mas eu não sabia qual era o querer de Deus. Porque num determinado tempo, quando eu comecei a reagir, que Deus fortaleceu a minha fé, eu comecei a entender e dizer para Deus que fosse feito a vontade dele, né? Então eu pensei, se a vontade de Deus for que o Caleb fale, amém, mas se ele não permitir, ele é Deus da mesma forma. E eu lembro que nessa época que as irmãs estavam fazendo, né, a campanha de oração e jejum do círculo de oração, um dia antes de sair para o culto, à noite, a gente tava se arrumando e quando eu tava no banheiro, tomando banho, o Caleb tava sentado na sala. E a primeira frase, assim, que ele falou, ele já tinha falado algumas palavras soltas, mas eu digo assim, falar frases, né? Que ele falou foi um versículo bíblico. Um versículo bíblico que se encontra no livro de João, João 14 e verso 6. Eu vou ler aqui, que diz assim. Aqui na Bíblia diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que ele falou assim, né? Ele falou da parte aqui, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu ouvi ele falar isso, que eu tava no banheiro e ele tava na sala, eu não contive as minhas lágrimas. Eu fiquei chorando por muito tempo no banheiro e glorificando o nome de Deus, agradecendo, porque era inexplicável para mim aquilo dali. Era o maior milagre que eu já tinha vivido na minha vida, né? Ouvir o meu filho começar a falar e falar um versículo, né? Uma palavra tão poderosa, né? E foi lindo a partir daquele dia. E eu lembro que
eu cheguei no culto e eu pedi para os irmãos para testificar naquele mesmo dia, né, falei, e a partir dali o Caleb começou a desenvolver a fala. Foi um processo lento, foi devagar, né, mas foi uma experiência, assim, que ficou muito marcada, né. Ele olhava a turminha diante do trono e tinha um episódio lá que era falado esse versículo, né, então eu creio que foi através disso que ele gravou esse versículo e soltou, né. Então esse foi um momento marcante, assim, né, quando o Caleb começou a falar. E vieram muitas vitórias na vida do Caleb, né. Meu Deus, se eu ficar aqui falando, eu vou falar por horas e horas, assim. E hoje eu agradeço a Deus por o Caleb ser assim como ele é, por ele ser autista, porque eu sei que foi Deus que fez ele assim, né. Nós sabemos que o autismo ele não é uma doença, né, ela é uma condição, ele é um transtorno, né. E Deus me deu um filho assim, tudo tem um propósito. Hoje eu sei que eu não sou a mesma pessoa, que eu era antes. E como que é hoje em dia a convivência entre vocês? Assim, não dá para dizer, né, que nós não temos desafios, né. A gente tem desafios diariamente, digamos, né. Assim como a gente tem vitórias, né, sempre a gente, né, passa por desafios, né. Que assim como eu comentei antes, né, que o autismo ele algumas coisas vão passando, vai surgindo outras, né. Hoje o Caleb tá com 11 anos, então ele tá logo entrando na adolescência, né. Mas hoje, assim, graças a Deus, né, a gente tem como que eu vou dizer? A socialização com o Caleb, ela é bem melhor do que lá quando ele tinha uns 7, 8 anos, né. Muita coisa foi melhorando, né, com o tempo e a gente uma coisa que a gente nunca parou, né, é de orar, a gente constantemente, né, pede ao Senhor que Ele ajude o Caleb, né, no que ele precisa, e o Senhor tem sido conosco, né. O Caleb, ele frequenta escola regular, né, claro que ele tem todo o apoio que ele precisa, né, mas ele foi alfabetizado com a idade, digamos assim, que correta, né. Claro que cada um tem o seu tempo, mas eu não esperava que ele ia ser alfabetizado na primeira série, né. Eu pensava, assim, que ia demorar mais tempo. Ele foi alfabetizado, ele leu, ele claro, com as limitações dele, né, ele consegue frequentar a escola e em casa é um menino ele é um menino muito temente a Deus, né. Posso dizer, o Caleb ele é muito temente a Deus. A gente procura sempre colocar isso para ele, né, que algo mais importante na nossa vida é amar Deus, né. E ele é um menino muito temente, muito carinhoso, muito amoroso com nós. A gente passa, assim, por, fases e momentos que o Caleb hoje em dia não temos tantos episódios, né, mas de crises, assim, quem, vive o autismo sabe, né, que em muitos momentos o autista tem crises, quando ele tem uma sobrecarga, né, porque o Caleb ele tem muita dificuldade no sensorial, né, dele. Então quando acumula muito, assim, que ele tá muito sobrecarregado, ele geralmente tem crises. Hoje em dia, para nós já é mais tranquilo lidar com isso, não que seja totalmente tranquilo, né, porque uma crise já diz a palavra, né, uma crise, então não é fácil. Mas a gente já sabe mais como lidar, né, teve momentos, assim, bem difíceis que nós não sabia como lidar, quando o Caleb tinha uma crise. E essas crises ela pode dar em casa, como ela pode dar na igreja, na escola, no ambiente que você tiver, no supermercado, e principalmente, né, onde tem mais estímulos e sobrecarga, né, para eles, sons, imagens e tudo que desencadeia, né. Então, ainda acontecem vezes, esporadicamente, mas acontece do Caleb ter crises, né. Mas Deus, ele é como eu falei antes, né, assim como ele permitiu, né, que fosse assim, ele nos ensina, nos ajuda, nos dá sabedoria,
de nós, a gente não tem nada, né? A gente não conseguiria, não saberia como lidar. Mas eu, assim como ser pai, eu acredito, e mãe, é, a gente não, como é que eu vou dizer? Cada filho é diferente, né? E não tem um manual. A gente vai aprendendo, né? E Deus vai nos ensinando. Então, hoje a nossa vivência, graças a Deus, ela, eu posso dizer assim que é uma bênção, né? Tem os momentos de dificuldades, tem. Mas Deus tem sido conosco, assim, em E tudo, né? tu comentou também sobre a Luísa, né? A maninha do Caleb, como é que é a relação entre eles? É maravilhosa, assim, né? Eles se amam muito. A Luísa é um presente de Deus também, né? Assim como o Caleb é para nossa vida. Os dois são uma bênção. E o Caleb pedia muito, né? A Luísa para Deus. Ele sempre falava, porque eles têm. O Caleb já estava com 9 anos, né? Quando eu engravidei. E ele sempre pedia que ele queria uma maninha. Ele falava, mãe, pai, né? Eu quero uma maninha. E quando a gente conversava com ele, a gente dizia, filho, então ora, né? Coloca para Deus. E eu lembro, assim, que era tão lindo de ver que ele se ajoelhava quando ele tivesse, assim, né? Quando a gente conversava com ele, ele se ajoelhava no chão e dizia, bem literal, assim, né? Senhor Jesus, me dá uma maninha. Amém. E só que daí a gente explicava, assim, Caleb, você pode fazer o teu pedido para Deus, né? Mas o que vai prevalecer é a vontade dele. Se for para ser uma maninha, vai ser, mas também pode que seja um maninho, né? Então você faz o teu pedido, né? E a vontade de Deus vai prevalecer. Mas ele tinha aquela convicção, assim, que ia ser uma maninha, né? E ele que escolheu o nome também. Muitas pessoas acharam que podia ser pelo fato do Luiz, né? Porque é Uhum. Luísa, né? Por causa do pai ser Luiz, então ser Luísa. Mas não, foi o Caleb que escolheu o nome, porque ele tem muita ligação, assim, com os personagens, né? Aí tem a revista do nosso amiguinho, que ele usava bastante naquela época. E ele, eu acho que se identificava, gostava muito da personagem Luísa. E aí ele pedia que ele queria uma maninha Luísa, né? Eu disse, por quê, filho? Por causa do nome do pai? E ele, não. Por causa da Luísa da turma do nosso amiguinho. E é maravilhoso, assim, eles se dão muito bem, né? Se amam. É uma bênção, Caleb e a Luísa, assim, os presentes que o Senhor nos deu. Resposta, né, da oração dele, né? Que Deus deu. Como eu falei antes, né? A gente passa por lutas, batalhas, dificuldades, mas temos também vitórias, né, para contar, porque nosso Deus é Deus de milagres, né? E qual mensagem você poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora? Ah, sobre o autismo e em si, em ter um filho especial, né, independente de ser autismo, porque tem inúmeras, né, diversidades de deficiências, né? Olha, eu diria assim, não se apavore, né? Tudo passa. E com Deus a gente vence. E tudo tem um propósito. Hoje eu posso assim dizer, eu tenho certeza que tudo tem um propósito. Por mais que no momento possa parecer que tá tudo ao contrário, né? Tudo errado, que não teria o porquê certas coisas acontecer na vida. Mas quando você serve a Deus, Ele sempre tá no controle de tudo. E os filhos são herança do Senhor, né? São bênção. E assim como Deus nos dá, né? Todos nós temos nossas particularidades, assim como Deus nos fez. E eu posso dizer assim que hoje eu agradeço muito a Deus, né? Pela vida do Caleb e ele ser autista, né? Ser quem ele é, assim como Deus criou. Porque muita coisa, se eu paro para pensar, hoje é diferente. Mudou na minha vida. Eu não sou a mesma antes do diagnóstico, né, do Caleb. Muita coisa mudou, minha forma de pensar, né?
de ver as coisas, minha fé dentro de mim, né? É claro que a gente está em constante aprendizado e melhora, né? Na vida espiritual, eu diria. Mas eu sei que se talvez eu não tivesse passado por isso, não tivesse sido assim, eu não seria, né, quem eu sou hoje. E seria diferente, a minha fé não seria a mesma. Então hoje eu posso agradecer a Deus, né, por essa experiência que Ele me deu, por viver o propósito, que eu creio que esse é o propósito que Ele tem para minha vida aqui na face da terra. Peço que Ele continue me dando graça, né, e sabedoria, para que eu possa. A gente jamais, né, sabe tudo, é perfeito, mas com Deus a gente vai vencendo. E eu diria para os pais, não desanime, não se apavore, por mais que no momento, né, pareça que tá tudo perdido, que não tem jeito. Com Deus tudo tem jeito, né? Sempre tem uma solução. Ame o teu filho, a tua filha, assim como Deus te deu. Se for autista ou alguma outra, né, necessidade especial que tenha. Se Deus permitiu assim, de ter um filho assim, né, com essa condição, é Deus quem nos cria e a forma que Ele nos criou cada um é assim que é para ser, né? Devemos aceitar, porque a vontade de Deus diz a sua palavra que ela é perfeita e agradável. Então eu digo assim, Deus sempre vai estar com cada um de vocês, né? Siga firme e nunca deixar de buscar ajuda, o tratamento que precisa, o conhecimento. É claro que a nossa fé é muito importante, né? Ter sempre a fé, orar, buscar o Senhor. Mas tem os dois lados, né? Não podemos só espiritualizar, tem coisas que precisamos buscar ajuda na medicina, tudo aquilo que o Senhor deixou aqui na Terra, que está ao alcance nosso para fazer, temos que fazer, né? Tem até uma coisa assim que eu tinha muita negação, eu diria, não sei, com medicamento, né? Sobre o Caleb. Mas depois do passar do decorrer do tempo, fui tendo experiências e vendo que em determinados casos é necessário usar um medicamento, né? A criança vai ter muito mais avanços, né? Vai se sentir muito mais confortável, muito mais melhor sendo medicado do que não sendo medicado, porque a gente às vezes forma uma coisa na cabeça, né? Bloqueio assim que o medicamento traz várias consequências, né? Claro que todo medicamento tem, mas tem que avaliar o caso. Então, são coisinhas assim, né, que a gente tem que sempre medir, né, e procurar ajuda e sempre ter fé. E como que identifica uma criança com autismo? Pois assim, eu não sou uma profissional, né, sou uma mãe, né, minha experiência é como mãe. Claro, eu tive algumas oportunidades de ter um pouco de conhecimento, né, fazer algum cursinho para entender melhor ele, para ajudar. E assim, no início, antes de eu ter esse pouquinho de conhecimento, né, eu era bem leiga quando a gente recebeu o diagnóstico do Caleb. Eu não tinha percebido todas essas características que hoje, né, lembrando assim, eu posso identificar, né. Eu acho assim, o Caleb, porque como eu falei antes também, eles são muito, não é uma regra sempre, né, cada autista tem suas particularidades, né. Mas assim, quando eles são mais pequenininhos, ali no início, coisas que ficam mais evidentes, né, é a socialização, né, o olhar compartilhado, por exemplo, um bebê, né, ali antes de um aninho, já quando você mostra algo, né, olha ali, ele vai se direcionar a olhar junto contigo, né, vai te dar atenção. No autismo isso acontece de não ter esse olhar compartilhado, de ser chamado pelo nome e não responder. Eu lembro, assim, que até meu pai comentava, a gente chama o Caleb e ele não olha, né? Automaticamente tu fala, né, o nome da criança, a criança reage, né? Claro que não todas as vezes, mas na maioria das vezes ela vai reagir. Isso também é uma coisa para ficar bem de olho, assim, se tu vê que repetidamente, né, tu chama a criança, ela nunca
aparentemente uma surdez, assim, né? Até foi feito exames do Caleb na época, eu lembro, pra ver se não tinha perda auditiva, né? Porque a gente chamava e ele não atendia, não olhava. Então, eu diria que isso, né? Olhar compartilhado, aparentemente a surdez, tu chamar e não atender. O que mais? Atraso na fala, né? É claro que pode umas crianças falar um pouco mais tarde que as outras. Acontece. Mas na maioria das vezes, alguma coisinha, né? É porque tem algum atraso no desenvolvimento, né? Se tu vê que ali, mediante a cartilha ali, né? Do desenvolvimento do bebê, não tá dentro daqueles parâmetros, é bom a gente investigar. Porque eu lembro, assim, que alguns familiares percebiam que tinha alguma coisa diferente, né? E davam um estalo pra gente, mas outros já diziam, é normal, os meninos são mais preguiçosos, algumas crianças mais tardias para falar. Então, hoje, assim, eu já teria essa, né, com o que eu passei, eu já teria essa preocupação já, né, de investigar. Eu acho que é uma coisa bem importante para os pais ficar de olho, né, se tá com atraso na fala. Talvez não seja o autismo em si, mas às vezes é alguma coisinha, né, que tá. E acontece muito dentro do autismo atraso na fala, né? E o Caleb também tinha estereotipias, né? Na verdade, as estereotipias ele não teve logo no início ali, 1 aninho e pouco, 2. Foi mais de 2 para 3. Que elas também são inúmeras, né? Estereotipias que tem no autismo. Mas é que o Caleb tinha, eu lembro que era o flapping, né? Das mãos. E correr de um lado para o outro, assim, bastante. Ele ainda não falava, mas ele fazia resmungos. Quando ele tava caminhando de um lado para outro, assim, isso direto, né, para lá e para cá, como eu disse, ele ficava, tipo, resmungando, assim. Não sei se eu tô falando a palavra correta, mas ficava falando assim, né? Falando não palavras, mas resmungando, né? Que eram estereotipias que ele tinha, colalias e estereotipias, que se você perceber, eu acho que é importante ficar atento, né? Se tem 1 aninho e pouco e não tá falando, tem essas estereotipias, ou de ficar caminhando, muita agitação, né? O Caleb, em determinado tempo, ele era muito agitado, ele não parava, não tinha paragem, né? Que, claro que às vezes tem só hiperatividade, né? Mas, no caso, isso era uma comorbidade do autismo, né? Que o Caleb tem. Então, ele tinha muita agitação. Depois, ele começou a ter alteração no sono, né? Que isso eu também vejo várias mães citar que acontece, né? No autismo. Eu lembro que o Caleb, por um longo período de tempo, foi muito difícil para nós. A gente sofreu bastante com isso. Ele dormia o primeiro sono e acordava, assim, despertava, sei lá, 1 hora da manhã, 2, e ele não chorava, mas ele não tinha mais sono. Ele não dormia mais. Simplesmente ficava acordado, sabe? Então, dá bastante essa alteração no sono. Então, assim, eu não posso dizer, né, totalmente como identificar, mas essas são algumas coisas que eu acho que é importante os pais ficarem atentos. Se você vê que mais de 3, né, dessas características se passa com o filho, investigar, né? Porque, assim, eu hoje tenho uma visão totalmente diferente, sabe? No momento lá, quando eu tava passando, que eu tinha negação, né? Eu ficava fechada para isso, né? E hoje eu penso, meu Deus, por que que eu demorei tanto tempo, né? Porque eu não fui antes, porque, tipo assim, se não for, né? Melhor ainda, mas vai atrás. Porque quanto antes tu começar o tratamento, né? Melhor pra criança, melhor pros pais, né? Então eu acho que seria essas coisas, assim, né? Essas características, princípio, que eu lembro agora, assim, para os pais ficarem atentos, né? Então, para terminar, o Caleb vai estar cantando um louvor. O vento balançou meu barco.